Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda em nosso canal educativo de dicas infalíveis, que farão você ir para outro nível de aprendizado. Te convido a fazer parte do nosso canal se inscrevendo e ativando o sininho das notificações. Toda semana temos novidades para seu aprendizado. Nas descrições temos mais conteúdo para você. Treinar gatos é muito diferente das técnicas de treinamento usadas para treinar cães. O gato raramente fará algo simplesmente para agradar seus donos, especialmente se não houver nada para eles ou se eles simplesmente não tiverem vontade de obedecer no momento em que a solicitação ou os comandos forem dados. Técnicas de treinamento de gatos. Capítulo 1. Noções básicas de treinamento de gatos. Sinopse. Quando se trata de técnicas de treinamento de gatos, existem alguns sistemas baseados em felinos que são recomendados para obter mais resultados comprovados de ação. O reforço positivo e o estímulo de aversão são provavelmente a única maneira clara de tentar obter a cooperação do gato para cumprir as instruções do dono. O básico sobre o treinamento de gatos. Alguns proprietários usam táticas como borrifar com borrifador de água, agitadores altos ou qualquer ruído surpreendente para mostrar desaprovação por certos traços de comportamento. Em alguns casos, esses métodos funcionam muito bem, enquanto em outros parecem criar confusão e medo no gato, pois ele não entende realmente por que o dono está infeliz. Isso é ainda mais complicado quando o gato associa essas ações com brincadeiras, já que alguns gatos realmente gostam de ser borrifados com água, portanto, a razão inicial para a implementação de tais medidas corretivas realmente não parece funcionar. Outros métodos que podem ser usados para fazer o gato entender suas ações negativas seria usar uma voz severa e de comando, para mostrar desaprovação quando uma determinada ação indesejável está sendo cometida pelo gato. Na maioria dos casos, isso tem se mostrado muito eficaz e certamente impede o gato de agir, mesmo que por pouco tempo. A maioria dos especialistas concordaria que usar comportamentos físicos negativos, como bater no gato, não será benéfico para o animal e também fará com que o animal tema o dono. Espancamentos físicos também farão com que o gato passe por mudanças comportamentais que acabarão por criar muito estresse e outros padrões de mau comportamento. Outros métodos que podem ser usados para fazer o gato entender suas ações negativas seria usar uma voz severa e de comando, para mostrar desaprovação quando uma determinada ação indesejável está sendo cometida pelo gato. Na maioria dos casos, isso tem se mostrado muito eficaz e certamente impede o gato de agir, mesmo que por pouco tempo. A maioria dos especialistas concordaria que usar comportamentos físicos negativos, como bater no gato, não será benéfico para o animal e também fará com que o animal tema o dono. Espancamentos físicos também farão com que o gato passe por mudanças comportamentais que acabarão por criar muito estresse e outros padrões de mau comportamento. Capítulo 2. Entenda seu gato. Sinopse. Os gatos são animais muito sensíveis, portanto, suas formas de comunicação podem não assumir necessariamente os miados vocais reais para se fazerem entender por outros gatos. Portanto, é necessário que os humanos sejam capazes de ler essas ações e entender as mensagens que o gato está tentando transmitir. Leia os sinais. É muito importante compreender a diferença entre a natureza natural do gato e os hábitos que o gato adquire. Tentar treinar o gato para fazer algo que vai contra a sua própria natureza não só será confuso, mas fará com que o gato resista por completo. Isso criará uma situação muito desagradável e estressante para o gato e para o dono. Portanto, a responsabilidade é deixada para o proprietário ler sobre esses padrões de comportamento e entender a diferença, para que as ações apropriadas possam ser tomadas quando necessário. Algumas das maneiras como um gato se comporta são puramente instintivas e seria útil e benéfico para o proprietário ser capaz de identificar essas diferenças. A caixa de areia é outro bom exemplo de como os instintos naturais do gato são evidentes. Os gatos gostam de cavar em materiais com textura frouxa, principalmente para serem usados como sua área de banheiro, portanto, o gato usará de boa vontade a caixa sanitária para esse fim. O mesmo se aplica ao gato ser fascinado por carpetes fofos e uma pilha de meias ou um novelo de lã, já que todos estes apresentam algum nível de fascínio para o gato, e brincar com eles parece trazer imenso prazer para o gato. Compreender as expressões vocais do gato também ajudará o dono a se identificar com o que o gato está tentando comunicar.
Com alguma observação, o proprietário será capaz de discernir muito bem os vários tons diferentes usados e interpretá-los de acordo. Capítulo 3. Saiba como administrar a disciplina corretamente. Sinopse. É muito importante compreender o conceito básico de que pode ser bastante difícil administrar disciplina em um gato. Isso é para garantir que o proprietário seja capaz de manter uma atitude fria e equilibrada, que é necessária para ser consistente e persistente na administração da disciplina de qualquer maneira. Faça isso da forma correta. A seguir estão algumas das maneiras que são usadas para administrar corretamente a disciplina. Há um gato com resultados mínimos, mas com resultados mesmo assim. Aprender a reconhecer e usar os métodos que só o gato irá responder será um bom ponto de partida. É um fato estabelecido que a maioria dos gatos não responderá a menos que seja conveniente para eles fazê-lo, portanto, é necessário encontrar maneiras de extrair essa resposta da maneira mais eficaz e não violenta. Na maioria dos casos, o elemento surpresa parece funcionar bem o suficiente. Uma vez que este elemento de surpresa é usado para chocar levemente o gato para obedecer, pode haver algumas melhorias visíveis no gato para cometer o ato ofensivo com frequência. Aprender a reconhecer e usar os métodos que só o gato irá. Item. Deve ser feito no exato momento em que o ato indesejável está sendo cometido pelo gato. Disciplinar o gato após o ato ser cometido não ajudará em nada a fazê-lo compreender que as ações são inaceitáveis. Portanto, ter algo como um saquinho de feijão macio ao alcance do braço para atirar na direção do gato sem realmente acertá-lo ajudará o gato a entender a desaprovação do dono. Deve ser entendido que a maioria das táticas disciplinares utilizadas, item, seria usar elementos de cheiro forte para impedir um gato de vagar por lugares considerados proibidos. A desvantagem disso seria que o cheiro forte também afetaria outras pessoas ao redor. Outra tática popular para usar na busca de disciplinar corretamente seria usar elementos de cheiro forte para impedir um gato de vagar por lugares considerados proibidos. A desvantagem disso seria que o cheiro forte também afetaria outras pessoas ao redor. Capítulo 4. Aprendendo sobre recursos e como usá-los. Sinopse. Basicamente, aprender a ser mais esperto que o gato é a melhor maneira de usar os recursos disponíveis. Qualquer outra forma poderia ser enervante e definitivamente estressante para o gato e ainda mais para o dono. Conheça suas coisas. A maioria dos gatos não responde bem a nenhum tipo de comando, a menos que estejam interessados em fazê-lo, portanto, usar quaisquer recursos disponíveis ajudaria a ajudar o dono a fazer com que o gato pelo menos se interessasse em responder ao comando. Foi notado que os gatos têm maior probabilidade de parar de fazer algo se isso se revelar desagradável aos seus sentidos de alguma forma. Essa informação vital pode ser usada para trabalhar em benefício do proprietário de várias maneiras, desde que o proprietário esteja preparado para ser engenhoso. Se o gato de estimação adora arranhar a mobília, em vez da vara designada para esse propósito, aplicar algo na área onde o gato tende a arranhar seria melhor do que tentar fazer o gato parar essa ação usando comandos. Geralmente, a ideia é ser capaz de usar a abordagem suave de elogios e guloseimas, para fazer o gato entender a diferença entre mau comportamento e comportamento aceitável. Faça um esforço para observar o que o gato não gosta e use esses recursos para impedi-lo de fazer coisas que não agradam ao dono. Outro recurso popular é o uso de cheiros fortes, visto que os gatos são mais frequentemente repelidos por eles. Portanto, aqui novamente, são um bom recurso para o proprietário usar. Capítulo 5. Mantendo o gatinho seguro. Sinopse. Existem várias medidas que podem ser tomadas para manter um gatinho seguro. A maioria dessas medidas é muito fácil de aplicar, enquanto outras podem exigir um pouco de tempo e reflexão. No entanto, é possível manter um gatinho seguro, embora a percepção geral em relação aos gatos seja de que são animais que simplesmente se recusam a ser treinados e confinados, protegendo seu gatinho. A seguir estão algumas sugestões que podem ser usadas para fornecer os cuidados necessários para manter um gatinho seguro. Manter os gatos dentro de casa é talvez a maneira mais eficaz de mantendo o animal seguro, embora esta não seja uma solução completa, já que a maioria dos gatos acabará encontrando maneiras de escapar quando ficarem maiores. É uma solução útil para um gatinho. Isso, é claro,
somente se todos os membros da unidade doméstica estiverem igualmente comprometidos em ser cuidadosos e alertas para deixar portas e janelas entreabertas, mantendo o animal seguro. Embora esta não seja uma solução completa, já que a maioria dos gatos acabará encontrando maneiras de escapar quando ficarem maiores, é uma solução útil para um gatinho. Isso, é claro, somente se todos os membros da unidade doméstica estiverem igualmente comprometidos em ser cuidadosos e alertas para deixar portas e janelas entreabertas. Outra medida de segurança seria manter todos os fios e todos cabos pendentes desconectados fora do alcance do gato. A maioria dos gatos é instantaneamente atraída por qualquer coisa pendurada ou em movimento, portanto, é necessário garantir que os fios não fiquem pendurados. Outros objetos, como cortinas, também devem ser devidamente protegidos para garantir que o gato não fique preso neles. Além disso, manter os itens quebráveis fora do caminho do gato também seria uma boa ideia. Se observado com atenção, o dono seria capaz de perceber que o gato quase sempre caminha, corre e pula nas mesmas áreas e usa os mesmos padrões 99% do tempo. Manter todos os fios longe do gatinho também é algo que deve ser feito, pois isso pode fazer com que o gato engasgue, pois eles tendem a brincar com esses objetos mastigando-os. Capítulo 6. Treinamento para morder e coçar. Sinopse. A reação normal de um gato a qualquer coisa que esteja causando desconforto é morder ou coçar. Portanto, localizar o motivo dessa reação ajudará o proprietário a eliminar o fator desconfortável que está incomodando o gato ou a fazer com que o gato responda melhor e mais favoravelmente à intrusão percebida, pondo fim à agressão. Ensinar um gato a responder favoravelmente requer alguma estratégia por parte do proprietário. A maioria dos gatos gosta de ser acariciada, mas eles costumam ditar, quando estão fartos, seja mordendo ou arranhando. Esta é a sua maneira de dizer que já chega. No entanto, isso não é uma maneira aceitável de mostrar sua confusão e seria sensato tentar superar essa exibição com medidas contrativas. Isso pode incluir acariciar suavemente até que haja sinais de que o gato está ficando inquieto e, em seguida, parar antes da real necessidade de coçar ou mudar a área de afagos para outro local agradável que seja aceitável para o gato. Isso efetivamente acabará com a reação negativa do gato antes que ele possa realmente dar uma mordida ou arranhão. O próximo passo seria escolher cuidadosamente as áreas que normalmente incomodariam o gato e alterná-las com os locais mais agradáveis, enquanto ia e voltava antes que o gato pudesse agir adversamente ao movimento de acariciar. Eventualmente, esses episódios devem ser prolongados até que o gato finalmente aceite as áreas percebidas de desconforto e conforto ao acariciar lado a lado. Os gatos são principalmente de origem predatória, daí a necessidade de morder as coisas à vontade. Fornecer ao gato brinquedos adequados para morder pode ajudar a controlar esse desejo natural. Capítulo 7. Treinamento da caixa de areia. Sinopse. O treinamento da caixa de areia não precisa ser um assunto estressante e tedioso. Com a motivação adequada, o gato usará mais do que de bom grado como seu banheiro designado. No entanto, para atingir algum nível de sucesso, o proprietário teria que adotar algumas ideias inovadoras para criar o ambiente ideal que incentivaria o gato a usar a caixa sanitária de forma consistente. Dicas úteis. A seguir estão algumas recomendações sobre como treinar o gatinho para usar a caixa de areia. A maioria dos gatinhos usará instintivamente a caixa sanitária simplesmente devido o fato de que o conteúdo da caixa se assemelha muito ao material que eles deveriam reconhecer como um local adequado para se aliviarem. No entanto, para outros, pode exigir um pouco de orientação ou treinamento. Em primeiro lugar, o dono teria que observar os vários tempos de banheiro do gatinho. Em seguida, colocando o gatinho delicadamente na caixa de areia na hora prevista, o gatinho será incentivado a fazer uso dela. Isso deve ser feito repetidamente até que o gatinho se identifique com a caixa de areia e instintivamente a procure na hora de ir ao banheiro. O proprietário deverá garantir que a altura ideal da ninhada a caixa é levada em consideração para garantir que o gatinho seja capaz de entrar e sair facilmente. Além disso, colocar a caixa de areia em uma área isolada e tranquila dará ao gatinho a privacidade e o sossego de que necessita para fazer seus negócios. Evite colocar a caixa sanitária em áreas onde há grandes possibilidades de distrações e ruído. Isso assustará o
gatinho e fará com que ele evite completamente a caixa sanitária. Manter a caixa sanitária limpa também é muito importante, pois os gatos são muito particular sobre a limpeza do ambiente e raramente usa uma caixinha que considera suja. Capítulo 8. Os problemas de não treinar seu gato. Sinopse. As consequências de não treinar um gato podem ser muito prejudiciais para o gato e para o dono. Sem algum nível de controle, um gato não é capaz de compreender e controlar seus hábitos, o que por sua vez causará problemas que muitas vezes são irreparáveis. É para o bem deles. Existem algumas áreas muito focadas que precisam de algum nível de treinamento para serem incorporadas, caso contrário, os resultados podem ser muito ruins. O treinamento da maca é provavelmente o mais fácil de lidar e também a área que pode causar muitos problemas para o dono se não for feito logo no início. Se não houver uma indicação clara da disponibilidade de uma caixa sanitária, o gato encontrará com alegria e recursos uma alternativa adequada. Como? O cocô de gato pode ter um odor bastante forte. Ter um gato que não foi treinado para fazer seus negócios em uma caixa de areia acabaria fedendo por toda a casa ou local de moradia. Outra área que poderia eventualmente se tornar um problema se não fosse verificada seria arranhar os móveis e outros itens domésticos, como cortinas. Esta característica, se não for controlada, causará muitos danos que quase sempre são irreparáveis. Existem várias maneiras que podem ser adotadas para impedir o gato de tal atividade e prolongar a vida útil de qualquer móvel usado. Pegar o gato no ato de fazer algo que é inaceitável exigiria atenção imediata e consequências de reprimenda. Se o dono não conseguir pegar o gato em flagrante, simplesmente repreendê-lo apontando para o erro terá pouca ou nenhuma consequência para o gato. Portanto, é necessário observar atentamente o gato nos estágios iniciais de introdução na equação, antes que qualquer treinamento específico seja realizado. Empacotando. Treinar seu gato pode ser bastante difícil. Com a abordagem certa e com o uso dos métodos e técnicas corretos, você certamente verá resultados. O livro que você acabou de ler lhe deu algumas dicas e mostrou que, embora possa ser difícil, treinar um gato é possível. Boa sorte! Muito obrigado, siga nosso canal, ative as notificações toda semana, dicas novas para você.